Olá, graça e paz, desejo que você esteja bem e quero compartilhar hoje a palavra do Senhor, tratando de algo muito interessante. Quero começar com uma pergunta: bênção para quê? Todo ser humano, consciente ou inconscientemente, ele deseja ser abençoado por Deus e ele busca a bênção de Deus. É uma coisa inconsciente. Até aqueles que talvez digam que não dão muita importância a isso ou não creem nisso, inconscientemente também buscam e desejam o favor de Deus. Porque, de certa forma, uma pessoa que se sente abençoado, que é visto como abençoada pelos outros também, tem uma consciência amenizada de que está tudo bem, de que as coisas estão indo bem, porque afinal de contas ela tem a bênção de Deus. E a bênção, nós percebemos que ela é como se fosse uma proteção, como um escudo, como um favor especial na vida da pessoa. Em Gênesis capítulo 12, no versículo 2 e 3, nós vemos que Deus falou para Abraão o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o 2, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abraão recebe inclusive uma ordem da parte de Deus que ele deveria ser bênção, ele seria abençoado por Deus e ele deveria ser bênção também. E no Salmo 5, no versículo 12, o salmista também diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas com a tua benevolência. Então nós percebemos que a bênção de Deus é algo importante na vida de uma pessoa. E o salmista, e agora eu quero ler o nosso texto para a nossa reflexão, que no Salmo 67, no versículo 1 e 2, o salmista diz o seguinte: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. E aqui está, então, o foco, o alvo da pergunta que eu fiz no início: bênção para quê? Nós sabemos que todos querem ser abençoados, todos desejam a bênção de Deus e as pessoas, de uma forma ou outra, buscam a bênção de Deus. Mas você quer a bênção de Deus para quê? Por que você quer a bênção de Deus? Somente para satisfazer o seu ego, as suas necessidades, os seus objetivos, alcançar os seus planos, os seus propósitos? A bênção de Deus na vida de uma pessoa, ela tem um objetivo, ela tem um propósito. E o salmista diz que para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Recorde que Deus disse a Abraão que o abençoaria, mas deu também a Abraão uma ordem: sê tu uma bênção. Ele seria abençoado, mas teria que ser bênção também para todos os povos da terra. Então, qual é o objetivo da bênção de Deus sobre a vida de um servo seu, sobre a vida de uma pessoa? É justamente fazer conhecido na terra o caminho do Senhor e a sua salvação. É para isso que Deus nos abençoa. E é interessante que Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 aos Coríntios capítulo 4, Paulo diz que nós somos como bons dispenseiros de Cristo. 1 de Coríntios capítulo 4, no versículo 1 e 2, Paulo disse: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ou seja, o dispenseiro era um administrador.
Ele era quem administrava os bens do seu senhor, os recursos do seu senhor, a provisão que havia para a casa do seu senhor. E a Bíblia diz que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus e devemos ser dispenseiros fiéis. Então, para que Deus nos abençoa? Por que Deus nos abençoa? Para que nós, como cristãos, como servos deles, para que aqueles que o conhecem, façam conhecido na terra o caminho do Senhor e façam conhecido na terra a salvação do Senhor. Nós somos abençoados para abençoar outros. Jesus disse para os discípulos, de graça recebestes, de graça dai. Então, o nosso papel é abençoar outras pessoas com a bênção que nós recebemos. E a Bíblia conta, por exemplo, a parábola dos talentos. Um recebeu tantos talentos, outro tanto, outro tanto. E cada um que multiplicou o seu talento, foi fiel, fazendo aquilo que deveria fazer com aquilo que recebeu do Senhor, a Bíblia diz que ele foi chamado de servo fiel. Mas aquele que não utilizou de forma proveitosa a bênção que havia recebido, a Bíblia diz que a bênção foi tirada dele. Então, quanto mais fiéis nós formos em administrar a bênção que o Senhor tem nos dado para outras pessoas, mais o Senhor estará nos abençoando e nos dando. Porque a Bíblia diz, quem é fiel no pouco, o Senhor colocará sobre o muito. Agora eu quero, por último, chamar a atenção para um detalhe muito importante que o salmista Davi, o salmista fala aqui no Salmo 67, que ele diz, para que se conheça na terra o teu caminho. Que caminho é esse? Que aqueles que são abençoados por Deus, e Davi começa relembrando uma parte da bênção sacerdotal lá de Números, que caminho é esse que deveria ser feito conhecido na terra? Esse caminho se refere, obviamente, à revelação do próprio Deus. Fazer Deus conhecido. Caminho também se refere à fé que uma pessoa tem no Senhor. A fé cristã é como uma senda, um caminho. Lá no Salmo 1, a Bíblia diz que o Senhor conhece o caminho do justo. Então, o caminho é como a fé cristã. Jesus também se apresentou como um caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E uma coisa muito interessante que nós podemos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que os cristãos, eles eram conhecidos como os do caminho. No versículo 2 do capítulo 9 de Atos diz, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Depois, lá no capítulo 22, Paulo vai dizer que perseguiu os do caminho, perseguiu o caminho até a morte. Então, os cristãos eram identificados assim, eram aqueles do caminho. E o que então isso significa e quer dizer? Isso se refere não a uma prática religiosa ou a um cumprimento de regras ou de leis, etc, etc. Não. Mas se refere a um estilo de vida, de fé e uma vida centrada em Cristo e uma relação diária com o Senhor. Esse é o caminho. E essa nossa vida centrada em Cristo, o nosso estilo de vida, o nosso relacionamento com Deus, é que vai fazer exatamente o caminho do Senhor ser conhecido na terra e a sua salvação ser vista por todos. Então, para que alguém possa tornar o caminho de Deus conhecido, é preciso que haja um relacionamento com o Deus desse caminho, com o Senhor desse caminho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O caminho é de Deus, o caminho é o caminho da verdade, o caminho é o caminho da salvação e não há outro para que alguém alcance a vida eterna. No Salmo 16, o salmista conclui, eu quero concluir com esse texto também, o salmista diz o seguinte, no Salmo 16,
no versículo 1, não, versículo 11, desculpem. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Observem que aqui o salmista diz, na tua presença há plenitude de alegria. Então, o caminho se refere a uma vida centrada em Cristo e um nosso relacionamento com Deus, que fará com que esse caminho seja conhecido e visto por todos. Então, voltamos à nossa pergunta. Abençoados para quê? Bênção para quê? Para que o caminho de Deus seja conhecido e para que a sua salvação se manifeste na terra. Você deve desejar a bênção de Deus e buscar a bênção de Deus, não para seus interesses próprios e egoístas muitas vezes, mas para fazer conhecido a bênção de Deus, para abençoar a outros com a mesma bênção que você foi abençoado. Que o Senhor te agracie.